Existem vários momentos na nossa vida no qual não sabemos o que fazer. A gente se sente desanimada, perdida, confusa. E é justamente assim que eu tava me sentindo esses últimos dias. E são nesses momentos que a ansiedade aparece nos trazendo medo, pensamentos intrusos, estresse. Então nesse vídeo eu quero te mostrar como lidar com esse vazio. Como lidar com esses pensamentos, esse medo que muitas vezes invade a nossa cabeça e nos deixa sem saber o que fazer. E antes de começar, eu quero agradecer a Highwell por estar patrocinando esse vídeo. Se você acompanha o canal há um tempo, você provavelmente sabe a importância que fazer terapia fez na minha vida. Terapia e acompanhamento psicológico foi uma das principais ferramentas que me ajudaram a me autoconhecer, a desenvolver uma boa autoestima, a melhorar minha relação comigo mesma e também melhorar a minha ansiedade. E se eu não tivesse feito terapia, provavelmente eu nem estaria aqui conversando com vocês, pois foi através de me autoconhecer que hoje eu posso estar aqui compartilhando os conhecimentos que mudaram a minha vida. E como vocês sabem, eu moro em outro país, e achar um psicólogo brasileiro presencial é quase impossível onde eu moro. E é por isso que a Highwell, operando em mais de 6 países, alcança milhões de pessoas, oferecendo terapia e apoio psicológico online por psicólogos especializados com mestrado em psicologia. Além de facilitar a sua vida, economizar o seu tempo e o seu dinheiro, a Highwell facilita também a seleção do seu terapeuta, para que você encontre especialistas que atendam aos seus critérios e necessidades individuais, com a ajuda do formulário de cadastro dentro do aplicativo. E você pode também realizar chamadas de vídeos de 15 minutos gratuitas com um terapeuta para garantir a compatibilidade antes de efetuar qualquer pagamento. A Highwell também garante que a terapia seja acessível e prática, pois os usuários podem facilmente acessar suas sessões independente do local ou horário, e podem também escolher pacotes de sessões que estejam de acordo com o seu orçamento. Inicie hoje sua jornada terapêutica com conforto na Highwell. E usando o meu código de desconto AMANDA20 que deixei na descrição, você garante 20% de desconto na sua primeira consulta. Então vamos pro vídeo. O primeiro passo para você lidar melhor com a ansiedade é você mudar a forma que você enxerga a ansiedade. E quando eu me refiro à ansiedade, eu quero que você entenda que eu não estou me referindo a apenas pessoas que sentem ansiedade constantemente, mas para qualquer pessoa que esteja se sentindo mal, triste, desanimada, confusa. Por muito tempo, eu vi a ansiedade como uma inimiga, como algo que eu tinha que lutar contra, que eu tinha que deletar, que eu tinha que tirar da minha vida. Mas a partir do momento que eu mudei a forma de enxergar a ansiedade e comecei a ver a ansiedade como um chamado para olhar para dentro, tudo mudou. A mensagem que a ansiedade quer passar pra gente é justamente essa: olhar mais pra dentro do que pra fora. Ela não é a sua inimiga, você não tá quebrada, não tem nada de errado com você. Ela apenas quer te mostrar que você tá se desconectando com a sua voz interior, com a sua conexão com o seu ser, com o seu espírito. E quanto mais você tenta ignorar esse chamado, suprimir o que você sente, mais ela cresce e mais ela se manifesta em outras áreas da sua vida. E eu sei que é difícil você não olhar para a ansiedade como um problema, porque quando você está se sentindo ansiosa, ela parece de fato um problema. É ruim, é desconfortável, mas eu te faço um convite que ao invés de você se julgar por sentir isso ou se desesperar quando você está sentindo isso, experimente se tornar curiosa sobre o que esses pensamentos e essa emoção quer te dizer. A ansiedade pode se manifestar na nossa vida de diversas formas. As mais comuns são pensamentos intrusos, preocupações excessivas, sintomas físicos e sintomas comportamentais. Os pensamentos intrusos podem ser considerados dúvidas, perguntas ou pensamentos repetitivos excessivos. Como, por exemplo, se você tá o tempo todo se perguntando se você tá com a pessoa certa, ou se você tá no caminho certo, ou você tá sempre se preocupando demais se você não vai conseguir realizar seus sonhos, se tudo der errado na sua vida, se você vai ter uma doença no futuro, o que vai acontecer. Sabe, essa preocupação excessiva com o futuro e também às vezes com o agora, essa preocupação de estar fazendo algo errado é um dos sintomas da ansiedade. Geralmente são preocupações que não estão acontecendo no tempo presente e são sempre uma ameaça ao seu futuro. Porque, por exemplo, se eu tô com um parceiro errado agora, se eu tô fazendo algo errado na minha vida, isso vai me prejudicar no futuro. Vocês estão entendendo? É sempre aquele medo de algo que não acontece no agora, mas que a pessoa fica projetando no futuro dela. Os principais sintomas físicos da ansiedade são caracterizados por aperto no coração, dificuldade em respirar profundamente, insônia, boca seca, dor de cabeça, coração acelerado, falta de ar, entre outros sintomas. Já os sintomas comportamentais são caracterizados por raiva, irritação,
vícios, perfeccionismo e ações compulsivas, como, por exemplo, entrar constantemente nas redes sociais, sempre checando o que está acontecendo, medo de estar perdendo algo e sempre ali buscando por uma validação externa. Isso também é um sintoma claro de ansiedade. Independente do grau ou da forma que a ansiedade se manifeste na sua vida, a mensagem é sempre a mesma. Enquanto você sempre estiver buscando a felicidade ou a completude fora de você, ela vai continuar aparecendo na sua vida de diversas formas. Quando a gente vive uma vida inconsciente, sempre focando no amanhã e nunca no agora, a única forma que seu corpo encontra de comunicar com você e te mostrar que algo precisa mudar é através do desconforto. E esse desconforto também pode ser conhecido como ansiedade. Então, ao invés da gente encarar esse desconforto como a nossa inimiga, como algo que a gente tem que suprimir, como algo que a gente tem que excluir, deletar da nossa vida, a melhor coisa que a gente pode fazer é ressignificar o que esse desconforto quer nos dizer. Talvez seja um chamado para você mudar algo na sua rotina ou para você mudar a sua rotina. Talvez um chamado para você descansar e dar uma pausa, para você conseguir aproveitar o momento presente. Talvez um chamado para você se desconectar um pouco com o mundo ao seu redor e se conectar mais com si mesmo, com a sua intuição. Um chamado para você começar a dar mais valor para onde você está agora e menos para onde você quer chegar. Comece a olhar a ansiedade como uma mensageira. Ela não precisa definir quem você é. Você não precisa ser definido por uma palavra, ansiosa, ansioso. Ela não define quem você é. Mas ela pode te guiar a olhar para um aspecto de você que talvez você esteja ignorando há muito tempo. A sua relação consigo mesma. A ilusão do normal e como as coisas deveriam ser. O segundo passo para a gente lidar melhor com a ansiedade é a gente entender que existem duas mentiras, duas ilusões que a sociedade tenta nos contar o tempo todo, que é a ilusão do normal e a ilusão de como as coisas deveriam ser, essa coisa de estar sempre buscando felicidade fora da gente. Esses dias atrás, eu estava me sentindo muito ansiosa, e o que eu reparei que eu estava fazendo mais que o meu habitual era mexer no celular. Era consumir redes sociais. E eu comecei a mexer mais no celular porque eu tava com essa desculpa mental de que estou buscando por inspiração. Eu queria produzir conteúdo, então eu tava buscando por inspiração. Mas o que aconteceu nesse meio termo de estar buscando por mais inspiração foi a comparação. Porque tem uma linha muito tênue entre inspiração e comparação. Você pode se inspirar em alguém e continuar com o seu, mas a partir do momento que você começa a se inspirar demais em outras pessoas, você vai começar a se comparar, porque você vai sentir que você não tá fazendo bastante, que você não tá sendo bom bastante. E foi o que aconteceu comigo, meio que inconsciente. Eu comecei a inconscientemente me comparar com outras criadoras de conteúdo. E eu comecei a sentir que o meu conteúdo não era bom o bastante, que eu estava fazendo algo de errado, que o tipo de conteúdo que eu estava criando não era o conteúdo certo. E é justamente basear a sua vida na vida do outro que você começa a sentir que tem algo de errado com você, que você não é o normal. E é isso que a sociedade está o tempo todo, desde que você nasce, tentando te dizer, é o que é o normal. Vá bem na escola, tenha vários amigos, entre na faculdade quando você fizer 18 anos. Aproveite muito, vá para festas, conheça pessoas, arrume um ótimo trabalho, se case, compre uma casa, tenha um filho, trabalhe cada vez mais, tenha outro filho, faça mais dinheiro, compre outra casa, compre um carro melhor e se aposente. É sempre essa mesma historinha, sabe? Do cresça, passe numa boa escola, faça uma faculdade, conheça alguém, se case, pipipi, papapó. E aí eles vendem essa ilusão da felicidade. Porque quando você fizer aquilo, quando você tiver aquilo, você vai ser feliz. E no fundo, todos nós sabemos que isso não garante a felicidade de ninguém. E a verdade é que nunca vai garantir. Nós estamos apenas tentando nos encaixar ao invés de irmos atrás do que realmente gostaríamos de fazer e o que talvez sim nos fizesse feliz. E a real é que se os jovens de hoje em dia fossem ensinados a não basear a sua vida atrás de felicidade, mas sim basear a sua vida atrás de completude e realização, um número significativo de ansiedade seria reduzido. Porque essa busca da felicidade, do normal, do que é aceito pelo que a sociedade nos impõe, é o que mais causa ansiedade nas pessoas. Porque muitas vezes a pessoa ela não vai casar aos 20 e poucos anos da vida dela. Talvez ela vai casar aos 30, aos 40. Talvez ela não vai ter filho no final dos 20, e sim filhos aos 35, 40.
Então, às vezes a gente tenta basear a nossa vida nessa régua que a sociedade coloca de o que é normal, o que é aceitável, o que é o certo, e a gente acaba se comparando. A gente começa a achar que tem algo de errado com a gente, que a gente está atrasado na vida, e que essa coisa de ser atrasado na vida é a maior ilusão do mundo, porque tem muitas experiências que só você precisa viver que fulana não vai precisar. Tem muitas experiências que fulana precisa viver que você não precisa viver. E tá tudo bem. E nós, como seres humanos, a gente tem responsabilidade de lembrar uns aos outros que cada um é único. Que cada um de nós tem algo raro e valioso que ninguém além de nós tem ou terá um dia na vida. Algo dentro de nós que é único. E uma das principais formas que eu vi que a ansiedade estava se manifestando na minha vida, que foi através da comparação, foi também através do meu diálogo interno, onde eu estava o tempo todo falando deve. As coisas deveriam ser assim. Eu deveria fazer isso. Eu deveria estar fazendo isso. Eu deveria estar vivendo isso. Quando a gente diz que as coisas deveriam ser diferentes do que elas são nesse exato momento, a gente está negando o momento presente. E quando você nega o momento presente, quando você rejeita o que está na sua frente, o que está acontecendo aqui agora, você se frustra. Porque não tem como você mudar a realidade que está na sua frente num piscar de olhos. Mas tem como você mudar a forma que você enxerga e lida com a realidade na sua frente. É sempre uma mudança interna. Sempre. A gente sempre acha que algo precisa mudar para que a gente mude. Não, não precisa. O que precisa mudar é a forma que a gente enxerga as coisas, é o jeito que a gente lida com as coisas. Porque é um fato, não tem como eu mudar a realidade física em segundos. Tudo físico leva tempo. Tudo que eu quero mudar fisicamente leva um tempo para se manifestar, leva um tempo para mudança. Então, se eu sempre tô nesse imediatismo do agora, do quero agora, que a nossa geração é especialista no imediatismo, a gente vai se frustrando cada vez mais e aumentando cada vez mais a ansiedade. Porque, como eu disse, nada acontece de um dia para a noite. Então faça as pazes com o momento presente, com a fase que você tá agora na sua vida, independente de qual ela seja, independente talvez do quão ruim ela seja. Tenha em mente que todas as fases que você tá vivendo agora, tudo que você tá vivendo agora é exatamente o que você precisa na sua vida, para sua evolução pessoal, para o seu crescimento. E também tenha em mente que todas as fases, tudo isso é passageiro, nada é para sempre, nada é imutável nessa vida. Então reconheça que não existe outro lugar, outra fase para você não estar, a não ser o que você está passando agora. Alguma vez na vida você já tentou fazer algo, começar algo que você sabe que te faria muito bem, mas você não conseguiu ter constância naquilo, ou você nunca nem chegou a tentar? Como, por exemplo, ler, fazer um exercício físico, se alimentar melhor, algo que você sabe que te faria bem, mas você não teve constância, ou você tentou uma vez e desistiu. Eu tenho certeza que você já passou por isso, porque eu já passei milhares de vezes. Pois é, muitas vezes na vida a gente sabe o que vai nos fazer bem, o que vai nos ajudar a crescer, o que vai nos ajudar a evoluir, mas por algum motivo a gente desiste. Ou, como eu disse, muitas vezes a gente não chega nem a tentar aquilo. Às vezes parece que tem algo dentro da gente que nos bloqueia, né? Que nos impede de agir. E essa parte tem nome. Ela é real. E ela se chama resistência. Todos nós temos essa parte dentro de nós. A parte de nós que prefere continuar no familiar, no conhecido, no cômodo, no fácil. A parte que tem medo de crescer e evoluir. A resistência é prima do medo. E ela se manifesta como uma sensação de preguiça, medo ou cansaço para realizar ações que você sabe que serviriam para o seu bem, para a sua evolução, para o seu eu superior. É a parte que prefere consumir Netflix ao fim do dia do que ler um livro. É a parte que prefere ficar no sofá do que correr, do que praticar um esporte. É a parte de você que prefere ficar ali scrolling nas redes sociais do que investir em algo que você tem vontade, investir em um negócio, algo para o seu futuro. E alguma das principais características da resistência são: precisa ter o controle de tudo o tempo todo, tem pavor de mudanças em qualquer forma, principalmente mudanças internas, abomina riscos, tem pavor de confiar, tem uma ilusão de controle e acredita que se você ficar se preocupando o tempo todo com tudo, se você se preocupar suficiente, você pode prevenir coisas ruins de acontecerem, o que é uma grande ilusão. É impaciente e imediatista, quer tudo pra ontem, prospera na preguiça e adora estagnar você na inércia. Existem várias razões pela qual a gente resiste, sente essa resistência pelo crescimento. Pois crescer implica tomar responsabilidade por si mesmo de todas as formas. E todos nós sabemos, lá no fundo a gente sabe, o quão desconfortável
é a gente tomar responsabilidade pela nossa vida. Porque a partir do momento que você assume responsabilidade pela sua vida, significa que ninguém vai salvar você além de você mesma, que ninguém vai cuidar de você além de você mesma. Isso que significa ser adulto. Ser adulto é você assumir responsabilidade pela sua vida e você não ficar esperando que alguém ou algo fora de você, externo a você, venha te salvar. E muitas vezes a gente tem uma parte dentro de nós que eu gosto de chamar a criança interior, que essa criança, ela inconscientemente espera que alguém salve ela. Ela acredita que alguém além dela tem sim a responsabilidade de ajudar, de salvar e de cuidar dela. E muitas pessoas continuam criando esses padrões inconscientes de esperar algum salvador porque talvez foi negligenciado na infância. Talvez tiveram pais que não demonstraram cuidado, pais que não demonstraram responsabilidade, pais que não estavam ali pela criança. Então ela cria essa ferida, essa dor, onde ela espera que algo externo a ela vá salvar ela. Muitas vezes ela se torna um adulto com essa mesma mentalidade, porque como eu disse, quando a gente cresce, a gente continua tendo várias partes da nossa psique, várias partes da nossa mente. E uma delas é a criança, que são essas crenças, que são essas formas de pensar formadas na infância. Porque quando você é uma criança, você automaticamente tem alguém que é responsável por você. Então, assumir a responsabilidade é desconfortável. E a resistência é justamente contra a responsabilidade. Porque ela é aquela força inferior, aquela força que tenta impedir o crescimento. E, na real, a gente pode considerar essa força uma inimiga, né? Nossa, agora eu sou a inimiga da resistência, eu tenho que lutar contra a resistência. A real é que não. A resistência, na verdade, ela é necessária para o seu crescimento. Ela já é algo, assim, do seu ser, assim como o ego, assim como a sua identidade, tudo isso faz parte da sua psique, faz parte do seu ser. E a resistência é uma delas. Então, ao invés de lutar com a resistência, você tem que trabalhar com a resistência. Porque a resistência, ela pode estar te mostrando exatamente onde você precisa crescer. Porque se não tem algo te colocando para baixo, algo te incomodando, que você se sente estagnado, você se sente na inércia, muitas vezes você não vai se sentir a necessidade de crescer e de evoluir. Porque ficar muito tempo na resistência é desconfortável. Então, às vezes, a gente tem que levantar o nosso poder, levantar a nossa força, mostrar que a gente é capaz para nós mesmos, para a gente conseguir trabalhar com a resistência, para a gente conseguir ir com ela e não contra ela. E é por isso que é muito importante a gente reconhecer quando a resistência está agindo na nossa vida. Porque é justamente nos momentos de resistência que a ansiedade aparece. É quando você sente que você está atrasado, é quando você sente que tem algo de errado, é quando você sente que você não está evoluindo. Porque quando a gente não está evoluindo, a sensação de estagnação, a sensação de parado é a mesma sensação da morte. E quando você tá ali sem evoluir, você sente que você tá morrendo. Porque o ciclo natural da vida é a evolução, é a melhora, é o progresso. Se você não faz isso, você não tá progredindo, se você não tá melhorando, você consequentemente sente que você tá morrendo. E aí é quando a ansiedade entra de novo, pra te mostrar que você precisa olhar mais pra dentro do que pra fora. Porque como eu disse, às vezes a gente tá esperando essa solução externa, quando na verdade tudo, gente, tudo, sempre falo nesse canal, a base é interna. É a forma que você se sente, é a forma que você enxerga a vida, é a forma que você se comporta. Tudo isso é um impacto ao seu redor. Então, quando você sente que você não tá crescendo, quando você se sente estagnado, é um momento que a ansiedade surge. E a dica que eu posso dar pra vocês trabalharem com a resistência e não contra ela, é vocês começarem a dar nome a quando vocês estiverem sentindo resistência. Por exemplo, tenho que ir na academia hoje, não quero, prefiro ficar na cama. A partir do momento que eu me pego naquele comportamento de tipo, não quero ir, quero ficar na cama, se eu falar pra mim mesmo, isso aqui é a resistência agindo, eu posso identificar ela. E a partir do momento que você identifica ela, você cria consciência, é quando você pode agir em cima dela. Porque aí fica mais fácil de você identificar, você saber quando você tá só sentindo desanimado ou quando você realmente está sentindo a resistência. Porque a resistência quer que você continue no mesmo lugar. Ela não quer que você cresça. Ela tem medo de crescer. Só que todos nós sabemos que sem o crescimento, sem a evolução, você morre. Porque nada nesse mundo que é inútil permanece por muito tempo.
Coisas inúteis, elas vão ganhar formas de outras coisas, elas vão ser descartadas, elas vão ser mudadas, ou muitas vezes eliminadas. Então, quando algo não é mais útil, quando você para de fazer a sua utilidade no mundo, quando você sente que você não está fazendo nada, é exatamente isso que a resistência quer que você sinta. Porque ela se apega e acredita que as coisas são imutáveis, quando na verdade não são. E isso vai totalmente contra o fluxo da vida. Existem 4 elementos-chave que vai te ajudar, que vai melhorar muito a sua relação com a sua ansiedade, vai melhorar muito você lidar melhor e se curar da sua ansiedade, que são curiosidade, compaixão, quietude e gratidão. Curiosidade. Como eu disse, muitas vezes a gente olha para a ansiedade como um problema, como uma inimiga. A gente tenta evitar, a gente tenta ignorar, a gente tenta suprimir o que a gente está sentindo. Quando a gente muda essa forma de lidar com a ansiedade, de puxar ela, de afastar ela, e começa a ficar curiosa pelo nosso mundo interno, por que eu tô me sentindo assim? O que esses pensamentos querem me dizer? O que eu tô agindo que me gera o gatilho da ansiedade? É quando a gente começa a mudar a forma que a gente encara ela. Quando a gente cria curiosidade pela ansiedade, ela pode nos dizer coisas que a gente estava ali ignorando por anos, sabe? Então, chave número 1. Veio a ansiedade? Começa a se perguntar: qual seria a melhor atitude que eu posso tomar por mim mesmo agora? Ou você também pode se perguntar, qual que foi o pensamento, qual que foi a sensação, o que eu senti que começou a me causar ansiedade? Qual que foi o pensamento que me gerou isso? Por que esse pensamento veio sobre o meu relacionamento? Por que esse pensamento veio sobre a minha família? Por que esse pensamento veio sobre, sei lá, a escola? Desenvolva a curiosidade por esses aspectos, porque são justamente esses pensamentos e a ansiedade que ela está tentando te mostrar algo que você pode melhorar. O segundo elemento é a compaixão. Muitas vezes é fácil demais pra gente ter compaixão pelos outros. Porque essa pessoa tá passando por um momento difícil. Porque essa pessoa tá sentindo aquilo. Mas eu tenho empatia por essa pessoa. Mas muitas vezes a gente não consegue ter compaixão e empatia por nós mesmos. Então, quando a gente sente ansiedade, muitas vezes a gente se julga por sentir ansiedade. E quando você se julga por sentir ansiedade, você piora a sua ansiedade. Então, ao invés de você reagir de uma forma negativa, com vergonha, com desprezo, de eu tenho que parar de sentir, comece a ter compaixão por si mesmo. Imagina que alguém que você ama muito está se sentindo exatamente da mesma forma que você. Você ia julgar ela? Você ia tratar ela mal? Claro que não. Você ia ter compaixão por essa pessoa. Então, eu sei que é difícil, mas começa a tentar se olhar mais como uma humana, como um ser humano, não como um robô, como alguém imperfeito que deveria ser de tal forma. Aceite que você está sentindo isso, aceite que você está se sentindo ansiosa e começa a se olhar com compaixão. Como eu posso lidar melhor comigo mesmo? Como eu posso me ajudar nesse momento? São nesses momentos que você pode desenvolver uma relação muito mais forte, bonita e verdadeira com si mesmo, se olhando com compaixão. O terceiro passo para a cura da ansiedade é você tirar um tempo diariamente para você ficar em quietude. A gente não consegue decifrar a mensagem que a ansiedade quer nos dizer se a gente está sempre se movendo em velocidade da luz. Se a gente está sempre fazendo algo o tempo todo, se a gente sempre está se distraindo, a gente está sempre scrolling, a gente sempre está trabalhando, ocupando o nosso tempo o tempo todo. Quando a gente tenta preencher qualquer momento livre que a gente tem com trabalho, com distrações, com filme, com música, com leitura, com qualquer coisa que esteja ali tirando o nosso tédio, a gente perde a capacidade de escutar e se conectar com o nosso eu interior. E como eu disse no começo do vídeo, de fato, uma das principais mensagens que a ansiedade quer nos passar é isso. Calma aí, eu não tô me escutando direito, calma aí, eu não tô conseguindo focar no meu mundo interno, eu tô focando demais no meu externo, eu preciso de um tempo pra mim mesmo. Porque quando você perde o contato com o seu eu interior, com o seu mundo interno, você acaba não sabendo quem você é. E é por isso que você se sente ansiosa. A nossa sociedade, a cultura de hoje em dia é essa, é você tá cada vez produzindo mais, é você tá cada vez fazendo as coisas mais rápido, e o tempo todo ali na produção. E é justamente isso que a nossa alma não consegue acompanhar. A gente não consegue acompanhar esse tempo cronológico da vida, porque a nossa alma, ela se movimenta em tempo orgânico, é o tempo dela. Então é muito importante diariamente a gente tirar um tempo só para estar em paz, só para ficar
quieta, só para ficar parada, observando a vida, sem estar o tempo todo se distraindo ou alimentando um diálogo interno. Você realmente está ali, só presente. Sério, isso é uma das coisas que mais me ajudou com a ansiedade. Eu apenas apreciar o momento presente e não ficar pensando no que eu tenho que fazer daqui a pouco, no que eu tenho que fazer daqui a uma hora, sabe? Você só tá presente. E isso é uma das coisas que a gente mais sente dificuldade hoje em dia. E o quarto elemento que vai te ajudar muito a lidar melhor com a ansiedade, a se curar da ansiedade, é a gratidão. E quando eu digo gratidão, não é apenas a gente ser grato pelas coisas que a gente tem e pelo que a gente tem de bênçãos na vida, mas grato até pelos nossos desafios. E eu sei que essa parte é muito difícil, porque a gente tende a ser grato apenas pelas coisas boas e pelas coisas desafiadoras ou pelas coisas ruins, a gente tende a afastar, a gente tende a não querer olhar para aquilo. Mas quando a gente começa a ser grata por cada aspecto da nossa vida, até os desafiadores, até os difíceis, a gente começa a ver a preciosidade da vida por completo. Porque a vida, ela é um contraste. Pro bom existir, ela vai precisar do ruim. Pro ruim existir, ela precisa do bom. Então, quando você aceita esse contraste da vida e você começa a ser grato por tudo ao seu redor, por toda essa orquestra que a vida funciona, a gente começa a encontrar os presentes que os momentos desafiadores e os momentos difíceis nos trazem. Porque não tem como você crescer quando tá tudo sempre bem, quando tá tudo sempre estável, quando tá tudo sempre do mesmo jeito. Não tem como crescer. Porque uma hora ou outra você vai ficar acomodado com aquilo. Você vai até parar de dar valor, porque esse é o seu normal. Mas a partir do momento que você começa a enxergar a oportunidade que tá escondida atrás das coisas ruins que a gente muitas vezes não quer enfrentar, é quando a gente mais pode crescer, expandir e evoluir. É justamente nesses momentos que a gente cresce. E por muito tempo na minha vida eu tentei negar isso, eu tentei excluir essa parte, eu tentei pensar que não é assim. Mas a real é que por tudo que a gente escolhe nessa vida, a gente está escolhendo também o lado ruim daquilo. Como por exemplo, eu escolho morar numa casa grande. Então, além de eu morar numa casa grande, que é muito bom, eu vou ter que me limpar muito mais. Essa casa ela vai precisar de uma reforma muito maior. A pessoa com quem eu escolho me casar é a pessoa também com quem eu vou brigar. É a pessoa que eu vou ter discussão. É a pessoa que vai me desafiar e me evoluir. Até os meus gatos, que eu escolhi ter 3 gatos aqui, ó. Um dormindo. Até os meus gatos que eu escolhi são os gatos que vão sujar a casa. É os gatos que vão me dar trabalho pra ficar tirando o pelo dele. É os gatos que eu vou ter que ficar penteando ali diariamente pra tirar o pelo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Que cada coisa muito boa na nossa vida também tem um lado ruim. E tudo que também é muito ruim na nossa vida tem um lado bom. Você pode aprender algo. Então, quando você começa a ver esse lado da gratidão em tudo, fazer a gratidão um estilo de vida, você consequentemente começa a lidar melhor também com a sua ansiedade, com os momentos ruins. Eu sei que isso é muito clichê, mas são eles que fazem você crescer. Então, quanto mais você aceitar, quanto mais você embrace esses sentimentos, esses momentos, mais leve fica a sua relação com a ansiedade. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que eu tenha ajudado alguém. E se eu te ajudei, eu te convido a compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que elas também possam se ajudar. É isso. Até o próximo vídeo. Beijo.